Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, eu sou enfermeira, estou aqui na Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente e hoje eu tenho o prazer de apresentá-los o protocolo de transporte seguro intra-hospitalar no HUFGD. Esse protocolo ele foi recentemente publicado no nosso site institucional, então para quem não conhece, pode entrar lá na aba catálogos, depois manuais, documentos publicados e dá um Ctrl F que vocês conseguem encontrar o protocolo de transporte seguro. Esse protocolo ele foi elaborado pela Comissão Permanente do Núcleo de Segurança do Paciente e ele tem como objetivos assegurar o processo de transferência intra-hospitalar de pacientes de alto, médio e baixo risco, além de assegurar transferências seguras e eficientes de pacientes entre diferentes setores e unidades dentro do HUFGD. Ele se justifica principalmente por aprimorar a segurança e eficiência nas transferências intra-hospitalares de pacientes, né, em diferentes estados clínicos no HUFGD e também pela prevenção de eventos adversos, né? E além de padronização de procedimentos de transporte intra-hospitalar. Então, é um protocolo importante e que todos, né, que todas as equipes das diferentes unidades da nossa instituição tenham conhecimento justamente para assegurar, né, a segurança dos nossos pacientes. Com relação aos critérios de inclusão e exclusão, esse protocolo ele é aplicável a todas as unidades do HUFGD que realizam transporte intra-hospitalar nos momentos de admissão e alta-hospitalar, realização de exames, diagnósticos e procedimentos terapêuticos e cirúrgicos, transferências entre leitos ou unidades e encaminhamento a atividades de recreação, tá? E exclui-se desse protocolo aqueles pacientes que têm contraindicação, né, de transporte intra-hospitalar, devido a questões de instabilidade hemodinâmica, né, que impeça a segurança desse paciente durante o transporte. Então, é importante que se aguarde que esse paciente ele venha estabilizar, né, clinicamente, para depois fazer o procedimento com segurança, mas claro, sempre priorizando o risco-benefício, né? Esses são os critérios, né, de inclusão e exclusão do protocolo, mas essa avaliação ela deve ser feita pela própria equipe de cuidados, tá? Com relação à atribuição, esse protocolo ele traz a atribuição de várias categorias, né? Eu trouxe aqui algumas, mas é importante a leitura porque ele traz especificando o cuidado, né, as atribuições mesmo para cada uma das diferentes categorias profissionais. Então, lá tem as atribuições comuns à equipe, né? As atribuições do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, do serviço de imagem, né? Dos pedagogos, do terapeuta ocupacional e também do nosso núcleo interno de regulação. Então, é importante que vocês consigam, né, dar uma olhada nesse protocolo para vocês terem conhecimento das atribuições de cada um de vocês, tá? Com relação à classificação do transporte, então o protocolo ele traz 3 tipos de classificação de transporte: o transporte de baixo, médio e alto risco. Então, aquele transporte de baixo risco é aquele transporte em que ele transporta pacientes em condições mais estáveis, né? Sem alterações críticas nas últimas 48 horas e que não sejam dependentes de oxigênio. Então, aqueles pacientes que não estão em uso de oxigênio e que estão hemodinamicamente estáveis, né? Eles são considerados um paciente para transporte de baixo risco. Mais na frente a gente vai ver os cuidados específicos, né, para cada tipo de transporte, tá? Com relação ao transporte de médio risco, as condições clínicas do paciente é mais estável, né?
é estável também, sem alterações críticas nas últimas 24 horas, mas esse paciente ele já necessita de uma monitorização hemodinâmica ou é um paciente também que está em uso de oxigenoterapia. Então, ele exige um pouco mais de cuidado e por isso ele é classificado como paciente de transporte de médio risco, tá? Já o transporte de alto risco é aquele paciente crítico, né? É o transporte daquele paciente crítico que está instável hemodinamicamente, que está fazendo uso de drogas vasoativas, né? E fazendo uso de ventilação mecânica, tá? Então, são pacientes mais graves e que exigem um cuidado maior, né? Como eu falei, no protocolo, lá tem especificando os cuidados específicos para cada tipo de classificação. Eu trouxe aqui algumas delas, tá? Então, o cuidado que a equipe deve ter durante o transporte de baixo risco. O paciente ele não precisa estar monitorizado, tá? Os sinais vitais eles devem ser aferidos antes e após o transporte e registrado em prontuário. Então, como a gente viu, né, é um paciente estável que não está fazendo uso de oxigênio, então é aquele paciente que não precisa ser monitorizado durante o transporte, né? Mas é importante que se tenha esse cuidado de fazer a aferição dos sinais vitais antes, né, de transportar o paciente após a chegada dele na unidade e sempre registrar esse cuidado, tá? Com relação aos cuidados no transporte de médio risco, esses pacientes eles já precisam ser monitorizados, né? E é importante que esses equipamentos eletrônicos eles devem ser selecionados de acordo com a necessidade daquele paciente, né? Do estado clínico daquele paciente. E um profissional da equipe, ou um médico, ou um enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, ou fisioterapeuta, ele deve ficar responsável pela a monitorização dos sinais vitais desse paciente durante todo o percurso de transporte, tá? Já o transporte de alto risco, os pacientes eles devem ser monitorizados durante todo o procedimento, tá? Os equipamentos eletrônicos também devem ser selecionados de acordo com o diagnóstico desse paciente, com o estado clínico desse paciente. No caso do transporte de pacientes adultos, né, de alto risco, é indicado, no mínimo, o uso do monitor para avaliação dos sinais vitais, né? Bomba de infusão, se esse paciente estiver fazendo uso de alguma droga de infusão contínua, né? Drogas vasoativas, por exemplo. E o ventilador mecânico, né? Se o paciente realmente estiver entubado. Para pacientes neonatais, em transferência de alto risco, é recomendado o uso do ventilador manual, em T, que é o Baby Puff, ou ventilador de transporte, e na ausência desse, pode utilizar também o reanimador manual de pressão positiva, tá? A mesma coisa, um profissional da equipe precisa ficar responsável pela monitorização desse paciente. Outro cuidado fundamental durante o transporte de pacientes de alto risco é que a equipe ela lembre de encaminhar junto com esse paciente o kit de intubação traqueal e de medicamentos de emergência, né? Isso é um cuidado essencial porque durante esse procedimento de transporte, esse paciente pode desestabilizar, né? Pode acontecer algum evento adverso e essa equipe ela já está ali com o aporte, né, mínimo necessário ali para prestar aquela primeira assistência, tá? Daí o protocolo ele também traz especificando cada tipo de cuidado que deve ser feita, né, no pré-transporte, durante o transporte e no pós-transporte. Eu trouxe aqui alguns desses cuidados também. Então, no caso do procedimento de pré-transporte, nos casos de transferência entre unidades, a equipe, né, deve solicitar a vaga ao NI, e preferencialmente o médico, ele deve entrar em contato com o NI, né, assim que ele evidenciar, né, a necessidade de alta do paciente ou de transferência desse paciente para algum outro
para algum outro setor interno do HUFGD, é importante que esse profissional ele entre em contato com o núcleo interno de regulação, né, para que o núcleo interno de regulação consiga regular esse leito e só após, né, que esse leito seja liberado, iniciar o preparo do paciente, né? Então, é importante ter essa comunicação entre unidades, né? Realizar a conferência da identificação do paciente pela tripla checagem, então, checar pulseira do paciente, né, confirmar com o paciente se o nome e a data de nascimento realmente é dele, né, e checar também a plaquinha de identificação beira-leito, tá? Avaliar as condições clínicas do paciente é fundamental também. Entrar em contato com o local de destino, fornecendo as informações sobre o quadro clínico do paciente, os equipamentos e dispositivos em uso para a melhor alocação do paciente. Estabilizar o paciente instável na própria unidade antes do transporte. Então, é importante, né, esses cuidados. Além disso, né, explicar ao paciente e ou responsável os motivos da transferência ou do transporte, bem como os cuidados necessários para a sua segurança. Classificar o tipo de transporte, se é em baixo, médio ou alto risco, para organizar o transporte conforme esse risco, providenciar os meios e insumos necessários ao transporte e registrar todos os procedimentos e recomendações em prontuário e em documentos padronizados de comunicação multiprofissional. Então, é importante que todos os profissionais, né, que estejam ali envolvidos com esse processo de transporte, eles façam esse registro. Outro cuidado importante é se atentar também aos pertences pessoais desses pacientes, né? Caminhar junto com eles também, tá? Com relação ao procedimento de transporte, preparar materiais, medicação necessárias, né, ao transporte, conforme o risco do paciente, como a gente já havia dito, né? Reunir esses pertences pessoais, exames e outros insumos necessários para a continuidade da assistência. Determinar medicamentos que serão adiantados, né, ou interrompidos, ou mantidos em infusão durante o transporte. Isso é super importante, principalmente se atentar àqueles pacientes que fazem uso de medicações contínuas, né, que são que são desses próprios pacientes, né? Tem muitos pacientes que que faz uso contínuo de medicação e eles ficam com a medicação. Então, é importante que a equipe ela tenha esse cuidado de encaminhar para o setor de destino essa medicação, né? Programar e instalar o ventilador de transporte, se for o caso. Realizar o monitoramento dos sinais vitais também, se for o caso, né? De transporte de médio ou alto risco. Avaliar os dispositivos do paciente quanto à possibilidade de remoção ou quanto aos cuidados específicos durante o transporte. Então, avaliar a fixação, né, dos dispositivos médicos, o controle de fluxos, né, das medicações e o posicionamento. Então, isso é super importante também, tá? No procedimento de transporte. E avaliar e controlar as possíveis complicações durante o transporte desse paciente. Durante o procedimento de transporte, né? Então, manter sempre a vigilância, então, vigilância constante no paciente, nos parâmetros de sinais vitais, nos equipamentos, nos dispositivos, né, invasivos. É super importante ter esse cuidado. Prestar cuidados necessários diante de alguma intercorrência e transferir os cuidados ao chegar ao destino, né? Ou se bidirecional, retornar à unidade de origem. Então, no caso, se o paciente foi de alta, né, para uma outra unidade, é importante, né, repassar as informações para a equipe de destino, né, do estado clínico do paciente, né, além daquela informação que já foi passada por telefone, mas durante ali passar as informações do paciente e também do transporte, tá? E com relação a pacientes que foram transportados para fazer algum procedimento, é importante também, né, prestar esses cuidados ao retorno à unidade de origem, tá? No procedimento de pós-transporte,
Acomodar o paciente no leito, monitorizar os sinais vitais por até 1 hora após o retorno, claro, a gente levando em consideração, né, o estado clínico desse paciente, checar o posicionamento, as funcionalidades e curativos de dispositivos invasivos, então se estão intactos, né, registrar todos os procedimentos no sistema de HU e realizar a limpeza terminal do veículo de transporte ou da unidade de internação do paciente, quando for o caso, tá? Aqui também o nosso protocolo ele traz a composição mínima, né, de profissionais que devem estar envolvidos no cuidado do transporte, né, no procedimento de transporte, de acordo com a classificação do transporte. Então, transporte de baixo risco, né, pode ir um técnico ou auxiliar de enfermagem, não é necessário enfermeiro nem médico, né, que a gente viu que é aquele paciente estável, que está sem uso de oxigênio, né, sem uso de droga vasoativa, então é um paciente que ele pode ser encaminhado em cadeira de rodas, é um paciente mais tranquilo, então ele pode ser transportado por um técnico ou um auxiliar de enfermagem, tá? No caso de transporte de pacientes de médio risco, é importante um técnico ou um auxiliar de enfermagem e um enfermeiro ou um médico, tá? Então, é importante salientar que é um técnico auxiliar e um enfermeiro ou um médico, tá? Já o transporte de pacientes classificados em alto risco, a composição mínima de profissionais é o enfermeiro, um técnico de enfermagem, médico e fisioterapeuta, tá? A gente lembra que o paciente de alto risco, ele é um paciente monitorizado, é um paciente muitas vezes entubado, é um paciente com uso de drogas vasoativas, né? Então, ele exige um cuidado maior. Então, é importante a presença do enfermeiro, o técnico de enfermagem, do médico e o fisioterapeuta. E sempre lembrar que é importante selecionar um desses profissionais para ficar responsável pelo cuidado, né, com a monitorização cardíaca, com a monitorização de todos os sinais vitais desse paciente e também da oxigenoterapia, né, da ventilação mecânica, se for o caso, tá? Com relação à precaução, a precauções durante o transporte, né? Esse é um cuidado super importante que a equipe tem que ter também, né? Então, caso o paciente seja de precaução de contato, né? Os profissionais devem usar luvas de procedimento e avental descartável, tá? Pacientes em precaução por aerossóis, é importante que os profissionais estejam fazendo uso da N95, né, da máscara N95, e no caso do paciente, máscara cirúrgica, tá? Para pacientes com precaução por gotículas, é importante que os profissionais estejam utilizando a máscara cirúrgica, né? Tanto os profissionais como o paciente, e os profissionais também devem estar utilizando o avental e luvas, né, de procedimento. Uma observação importante, importantíssima até, é que durante o transporte de pacientes com precaução por contato, um profissional ele deve sinalizar o percurso e realizar as atividades sem luvas, com as mãos higienizadas. Isso é super importante que as equipes estejam cientes, né? Para não sair contaminando as fechaduras das portas, né? Contaminando outros setores com pacientes em isolamento por contato, né? Então é super importante. Se não tiver um profissional da equipe que vá abrindo as portas, né, ali na frente, é importante que esse profissional que vá fazer o transporte, ele esteja sem luvas, né, com a mão higienizada, e após o retorno para a unidade, ele consiga fazer a higienização das mãos, tá? E aqui mais algumas orientações gerais do protocolo.
Sempre que possível, planejar o transporte de modo que não coincida com o horário de troca de plantão das equipes, né, e horário de visitas. Promover a comunicação sobre o transporte aos pacientes e responsáveis, informando-lhes sobre os motivos do transporte, né, os cuidados necessários e unidades de destino. Promover a comunicação efetiva com os profissionais da unidade de destino sobre a condição clínica do paciente, os dispositivos invasivos, as medicações, as precauções específicas, né, e materiais ou equipamentos necessários à continuidade do cuidado desse paciente, e encaminhar junto ao paciente todos esses pertences pessoais dele, né, exames, insumos e medicamentos do paciente. Então, são informações também importantes para o transporte desse paciente. Então, seria isso, pessoal. É uma breve apresentação desse protocolo, né? Espero que vocês façam uma leitura mais aprofundada desse documento e utilizem realmente na prática assistencial de vocês, tá? Muito obrigada.